Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Na tarde deste 23 de janeiro, a gente está aqui no estúdio da TV JP para falar de uma ocorrência registrada ontem, dia 22, na cidade de Timbó. Aqui da Polícia Militar, representando então que é o comandante, né, da CEPAI do 10º Batalhão, Capitão Kinoener, e o capitão da Polícia Militar de Pomerode, Capitão Peixoto, que é o comandante aqui, que está representando, né, e comandando Timbó nesse período, nessa ocorrência. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem em Timbó. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade da Polícia Militar estar conversando com o Jornal de Pomerode, com a audiência do Jornal de Pomerode. Ontem nós tivemos na cidade de Timbó uma ocorrência de destaque que foi um roubo à residência. A gente sempre teme nessa época do ano, né, principalmente época de verão, que esse tipo de crime venha a ocorrer. O que é interessante é que foi levantado que havia no primeiro momento em que o fato já aconteceu, de pronto as nossas guarnições já foram até o local prestar assistência à vítima e já chamou atenção que as vítimas tinham sido amarrados, que entraram indivíduos encapuzados, munidos de arma de fogo e amordaçaram essas vítimas, né? A partir dali das primeiras informações, começaram a tentar fazer um cerco, momento em que o CEPAI de Blumenau, com as suas especializadas, auxiliou nesse cerco, né, desde o início que a gente colheu as primeiras informações, e aí ao final de um dia, né, já tarde da noite, houve-se êxito em recuperar os objetos e prender os autores, e o capitão Kinoener e a sua equipe participaram junto com os policiais do 32 BPM ativamente na prisão e na recuperação dos objetos. Então, Kinoener, falando um pouquinho da participação de vocês, o crime aconteceu logo depois do almoço, né, quando a Polícia Militar foi acionada, e logo na sequência, então, vocês foram acionados para participar. Como é que foi essa ação? Como vocês, de fato, encontraram esses autores? Primeiramente, boa tarde a todos. O crime aconteceu e foi repassado às redes de rádio, inclusive a rede de rádio de Blumenau. Ao tomar ciência, né, desse fato grave, e a gente já tem, por já ter comandado aqui Pomerode, a gente tem ciência que crimes dessa natureza impactam sobremaneira na sociedade. Então, deslocamos as 3 guarnições da especializada, Tático, Canil e Rocan, para prestar esse apoio em conjunto com as guarnições do 32º Batalhão. Logo de pronto, meia hora possivelmente após o fato, nós descobrimos onde estava, nossa guarnição do 32º descobriu onde estava o veículo, que foi queimado, e a partir de então iniciou-se um trabalho de coleta de informações que nos levaram de forma ininterrupta, né, estas buscas, ao no final da noite localizar os indivíduos e recuperar todos os objetos roubados. A comunidade teve uma participação ativa? Essas câmeras de monitoramento foram importantes? Qual é a relevância deles e desses objetos da população nessa ocorrência em específico? Nós sempre ressaltamos que a participação da comunidade ela é sempre salutar e ela auxilia de forma muito importante para a resolução propriamente dita dos crimes, né? E nesse caso não foi diferente. Nós também obtivemos o auxílio muito grande da comunidade ali de Timbó, que nos auxiliou desde o início para que a gente pudesse chegar a um dos autores e aí então conseguir montar esse quebra-cabeça de como aconteceu o crime e prender os criminosos. Capitão Peixoto, o casal, né, foi amarrado, foi amordaçado e tudo mais. Quando a Polícia Militar chega nesse local, qual é a primeira ação dela? Quando a Polícia Militar é acionada, especialmente nessas ocorrências mais sensíveis, né, porque há um trauma gerado a pessoas que são vítimas, a esse casal no caso, é prestar a primeira assistência, verificar a saúde dessas pessoas, como está, e aí, em momento oportuno, começar a colher as informações com a pessoa já mais calma para que a gente possa chegar ao paradeiro desses autores. A Polícia Militar, tanto em Timbó, Pomerode, todas as cidades aqui do Médio Vale, a gente tem feito um esforço grande nas fiscalizações de trânsito. E essas fiscalizações de trânsito, elas têm por objetivo justamente inibir a conduta de marginais. A gente não consegue sempre inibir essas condutas, mas quando elas acontecem de posse do serviço de inteligência, de posse da atenção que a nossa guarnição presta para as vítimas e de posse do apoio que nós temos de unidades especializadas, foi possível, mesmo quando a gente não preveniu, que era o cenário que nós gostaríamos, que era o ideal, mas a gente conseguiu rapidamente prender e amanhecer o dia já dando uma resposta para a comunidade. O que foi furtado? Furtado não, roubado, né, dessa casa? Foram furtados diversos objetos, né? Televisores, joias, relógios, objetos que talvez nem tivessem tanto valor assim. A gente não sabe exatamente, a investigação provavelmente vai mostrar isso mais para frente,
o que exatamente eles queriam com aquela residência em específico, né? Mas a história nos mostra que muitas das vezes, e isso já serve de alerta para a comunidade, muitas vezes quando você tem uma situação de uma pessoa, ela é vítima de um furto, de um roubo, de alguma forma aquele criminoso ele veio parar ali por algo que o chamou a atenção. A nossa oportunidade de estar falando aqui serve como reforço para a comunidade, não repassar informações para pessoas que não precisam saber, terceirizados, outros colaboradores, cuidar com aquilo que comenta com pessoas que não precisam saber da rotina da tua casa, saber se você tem dinheiro ou não, sabendo quanto que você tem no banco, sabendo que patrimônio que você tem. Isso é uma ação de prevenção. Assim como os grupos preventivos, né? O capitão Quirino bem comentou como a comunidade foi importante, os grupos e as redes preventivas eles são importantes para que a gente possa colher informações, compartilhar aquilo que é útil para auxiliar no trabalho da Polícia Militar. Voltando à ocorrência, então, capitão Quinoiner, essa ação, né, que teve essa operação especial, né? Fala um pouquinho do como foi feita e até vocês chegarem a esses criminosos. Foram 3 pessoas, né? 3 homens que foram presos. Em que bairros de Blumenau? Eles não eram de Timbó, né? Eles estavam em Blumenau. Fala um pouquinho dessa parte, por favor. Todas as prisões aconteceram em Timbó. Todas em Timbó. Foram 4 pessoas que foram presas e encaminhadas à central de polícia como suspeitos. E o desenrolar da ocorrência, vamos assim chamar, ele se deu de uma forma bem minuciosa e durante todo o período da tarde até a noite. Ou seja, as buscas não findaram em nenhum momento. Nós tivemos diversas dificuldades, era a área de interior, era a área que não pegava sinal de celular, então isso dificulta sobremaneira a nossa comunicação entre as equipes. Mas o trabalho valoroso, gostaria até de salientar, dos policiais, tanto da CEPAI como dos policiais do 32º Batalhão, foram dignos de elogio e culminaram nesse fato, né, nessa bela notícia, a gente conseguir prender os 4 participantes do roubo. Teve esse roubo, nem todos entraram na casa, uma pessoa ficou esperando num outro veículo, né? Então teve um veículo queimado e um que eles usaram para fuga. Esse veículo também foi apreendido, localizado, e vai ficar à disposição aí para investigação e possíveis causas, né, desse roubo, é isso? Exatamente, né? Os suspeitos ali, eles tentaram trabalhar com alguns subterfúgios para que as forças de segurança e comunidade não conseguissem localizá-los, que acabou não dando certo, né? Tinha um carro que foi buscá-los, apenas 2 entraram na residência, um terceiro ficou no veículo, o outro foi buscar os indivíduos que, após eles terem queimado o carro, e aí então eles tentaram uma rota de fuga para depois fazer a distribuição ali, mas não. Ainda durante as buscas a gente logrou êxito, fazer toda a prisão dos 4 envolvidos. E todos os pertences das vítimas foram recuperados? Apenas os celulares não foram localizados, que os indivíduos, para que não fossem localizados, se desfizeram dos celulares. Ok, algo mais que vocês gostariam de comentar dessa ocorrência ou, enfim, da ação da Polícia Militar? Tati, queria aproveitar o espaço. A Polícia Militar aqui no Médio Vale, eu venho comentando que ela tem aumentado o seu número de barreiras e fiscalizações de trânsito. Quem é o destinatário final que nós miramos nesse serviço? Proteger a comunidade. A Polícia Militar, quando ela faz barreiras policiais, que ela busca armas, drogas, pessoas foragidas, ou quando ela faz fiscalização de trânsito, ela não está procurando de forma alguma prejudicar a vida do cidadão de bem. O que a Polícia Militar quer fazer é se mostrar presente na comunidade. O que ela quer fazer é inibir a ação de criminosos. Infelizmente, existem pessoas, e isso acontecia ontem durante as buscas dos policiais militares, que usam-se de grupos de WhatsApp para compartilhar informações sobre as guarnições da Polícia Militar. Essas pessoas não sabem ou sabem o mal que elas estão fazendo. Às vezes, para evitar uma fiscalização de trânsito, ela está passando informação, que é um grupo que é aberto ao público, de qual é o andamento da Polícia Militar. E esse criminoso que fica sabendo disso, amanhã ele pode assaltar a tua casa, pode assaltar a minha casa, assaltar a casa de pessoas de bem. Graças a Deus, a Polícia Militar mais uma vez se provou eficiente e conseguiu, apesar das várias circunstâncias de bastidores, às vezes que as pessoas não fazem ideia das dificuldades que existem, conseguiu lograr êxito na prisão desses criminosos. Nós torcemos muito para que eles fiquem presos muito tempo. Isso foi perguntado em outras oportunidades para nós. A origem desses criminosos não são criminosos daqui.
né? E de forma alguma a gente aqui está querendo colocar que a culpa dos crimes que acontecem são de pessoas imigrantes. Os imigrantes, eles movimentam a economia aqui da nossa região, mas é importante que o imigrante saiba que ele está chegando e entrando numa outra cultura e que ele tem que se adaptar a essa cultura. Eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que vêm para cá em busca de trabalho e de uma vida melhor são pessoas boas. Mas existe um percentual muito baixo de pessoas que a gente tem vindo de outras regiões do país e que têm cometido crimes aqui. Essas pessoas, elas vão saber, por bem ou por mal, que a polícia militar, toda vez que se deparar com condutas erradas, ela vai corrigir. Seja no trânsito, seja uma perturbação de sossego, ou seja numa situação dessa como assalto. Então, eu reforço aqui o nosso compromisso dos policiais militares do 32º Batalhão. Nós temos os amigos e apoio das especializadas que estão juntos com nós nessa missão. E peço para a população, não divulguem informações sobre a polícia militar. Nós estamos querendo proteger o cidadão que está em casa. Uma informação que você está compartilhando, tem um criminoso que está copiando essa informação e amanhã ele pode assaltar a tua casa. O compromisso, a segurança, ela é construída em conjunto entre polícia militar e sociedade. Não adianta nada a gente ter um monte de rede preventiva, não adianta nada a gente ter policiais altamente treinados, boas viaturas, se a comunidade, que é o beneficiário final desse serviço, ela não nos apoiar e ela não for uma parte integrante dessa construção social. É isso. Kinoener, alguma observação? Gostaria apenas de reforçar e parabenizar todos os policiais envolvidos nessa bela ação policial. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho minucioso e que culminou na prisão dos envolvidos. Isso para nós também é bastante gratificante. Então, parabenizar os policiais envolvidos e a comunidade, volto a reforçar, que nos auxiliou sobremaneira para que a gente tivesse êxito na prisão. Com certeza a gente também quer parabenizar o trabalho de vocês, onde a gente sente uma sociedade mais segura, né? Com certeza muito bem cuidada pela nossa Polícia Militar. Obrigada aqui pela oportunidade, vocês virem até aqui ao nosso estúdio para falar mais sobre essa ocorrência, que com certeza chamou a atenção de toda a região, né? Pela sua gravidade e que, felizmente, foi bem solucionada. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Essa e outras notícias você acompanha sempre no Jornal de Pomerode.